Bukele, o presidente da pequena El Salvador, foi reeleito com mais de 80% dos votos ainda no primeiro turno. Ele que se auto-intitula o ditador mais legal do mundo, que se tornou mundialmente famoso por reduzir drasticamente a violência em um dos países considerados mais violentos do mundo e mandou para a prisão cerca de 2% da população do seu país. Hoje, ele é o terror da esquerda latino-americana e odiado por praticamente toda a mídia internacional. E mais, ele ainda mandou um recado para o presidente do Brasil, justamente o presidente que até pouco tempo atrás cumpria pena em um presídio, ou melhor, na Superintendência da Polícia Federal. Quer saber que recado é esse e quais as consequências dessa reeleição em El Salvador? Então confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar. Olha aí, basicamente a América Latina inteira de olho para El Salvador, o pequeno país da América Central que conseguiu reduzir drasticamente a violência. Um país que era tido como um dos mais violentos do mundo e, segundo contam, tudo por conta desse homem aqui. Um presidente bastante jovem que, com mãos de ferro, colocou ordem na casa e acabou com a bandidagem. Pau na vagabundagem e lá parece que as leis agora estão sendo seguidas à risca. E é claro que a mídia internacional e essas ONGs esquerdopatas basicamente odeiam ele, que se tornou praticamente o super-herói da direita latino-americana. Mas será que tem razão para tudo isso? Quais são os riscos, os perigos da idolatria da personalidade desse aqui, que parece que vai virar um popstar aqui na América Latina em boa parte do mundo. Antes de eu mostrar as reportagens e manchetes que eu separei para você no dia de hoje, claro, deixa eu te pedir, você que ainda não está inscrito aqui no canal, esse tema de hoje mais polêmico que isso, impossível, então o YouTube vai cortar o alcance, vai cortar a monetização, não quer que esse vídeo seja entregue para as pessoas, então, meu amigo, o canal só sobrevive porque estamos resistindo aqui por você. Você que está aqui, você que está assistindo, então eu vou pedir, se você ainda não está inscrito, o botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve, ajuda a gente a chegar aí aos nossos 100 mil inscritos, marca importantíssima aqui pro canal, e deixa o bendito like, ele ajuda demais. Faz o seguinte, o combo, hein? Inscrição, like e comentário. Vamos colocar de novo aqui uma meta de mil likes nesse vídeo. Então vai lá agora. Você tá assistindo o vídeo e não dá like, vai lá e deixa seu like porque é importante demais para que o canal sobreviva. Todos os canais que falam de temas polêmicos, atualidades e conflitos estão passando por uma espécie de boicote da plataforma? Pois bem, então conto demais com a sua ajuda, obrigado de coração. E bora aí para as reportagens, primeiro para as manchetes que eu separei para você no dia de hoje. Se liga aí, ó, O Globo, CNN Brasil e BBC, mídia nacional e mídia internacional. Como será que eles estão fazendo aí a cobertura das eleições aí em El Salvador? Primeiro, O Globo, olha aí, análise, estratégia de segurança de Bukele. Eu já vi também a pronúncia de Bukele, então Bukele ou Bukele, como você quiser falar, tá? Obtém sucesso à custas das vidas dos pobres e vulneráveis. Então sempre aí esse jornalismo tendencioso da esquerda que na verdade só tá indo pra cadeia quem é pobre, os vulneráveis. Parece que os bandidos não estão indo pra cadeia, né? Pois bem, olha o que diz a CNN Brasil. Análise novamente, ó, o pessoal aí está analisando. Vitória de Bukele em El Salvador vai incentivar aventuras autoritárias da América Latina. Então Bukele talvez seja um presidente autoritário, afinal ele se autoproclama o ditador mais legal do mundo. Será que existe ditadura legal? Para mim, toda ditadura é ruim. E vamos lá para terminar aqui só essas manchetes. Calma que ainda tem reportagem. BBC diz assim, ó, El Salvador, o controverso método com que Bukele pacificou o país e o que promete se for reeleito. Aliás, já foi reeleito, mais de 80% dos votos. Galera, eu já vou mostrar a reportagem para você e calma que são só as manchetes, mas primeiro vamos fazer uma análise de tudo que está acontecendo aí. Quem é o tal do Bukele? Ele foi eleito lá em 2019 em El Salvador, um dos países que na época era um dos mais violentos do planeta Terra. Só para você ter uma ideia, para uma comparação, tá? Pegando aí basicamente a mesma quantidade de habitantes, né? 100 mil habitantes, sempre nessa faixa de habitantes aí. Enquanto o Brasil tinha 27 pessoas que deixavam de viver
por ano a cada grupo de 100 mil habitantes. Lá em El Salvador, um país muito menor, mas muito menor do que o Brasil, eram mais de 100. Então lá eram mais de 100 pessoas que deixavam de viver a cada 100 mil habitantes, e aqui no Brasil 27. Tá vendo a desproporção? Pois muito bem, o cara chegou no poder, meu amigo, e mãos de ferro. Alterou a legislação, alterou tudo o que era necessário, construiu o maior presídio de todo o continente americano e mandou 2% da população para a cadeia, principalmente os grandes líderes do crime organizado e do tráfico que aconteciam naquele país, como se fosse aqui, né, no Brasil, o Comando Vermelho e o PCC. Só que é o seguinte, galera, lá era uma situação de emergência, uma situação de exceção. Então, numa situação como essa, só medidas extremas podem ser tomadas. E eu acredito sim que as políticas que foram implementadas em El Salvador teriam, de certa forma, muito espaço aqui no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que vive há muito tempo um sistema de exceção. E aí você vai precisar de leis e atitudes extremas e também por um prazo determinado. Agora, há de se questionar muita coisa que esse presidente aí, que se auto-intitula o ditador mais legal do mundo, tem feito lá. E a gente vai falar sobre isso, e por isso eu quero mostrar aí essa reportagem para você. Diário do Poder. Peguei um site menos conhecido, né? Justamente porque traz aí informações um pouco mais sóbrias. Diz assim no seu título: eleito em El Salvador, Bukele manda indireta para Lula, abre aspas, parceria com criminosos. Meu Deus do céu, fecha aspas. Já começou aqui, ó, tapa na cara do ex-presidiário brasileiro. Vamos lá, letrinhas pequenas para você. Reeleito no domingo 4 com resultado provisório de 83% dos votos válidos, o presidente de direita de El Salvador, Nayib Bukele, já falei que a pronúncia pode ser diferente, tá? Citou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva. Segundo ele, das duas vezes que conversou com o brasileiro, em nenhuma o tema segurança pública foi uma pauta levantada pelo petista. Bukele sugeriu ao governo Lula que, abre aspas, todos os problemas têm solução quando há vontade política, fecha aspas, toma mais uma saraivada aí na cara. E que alguns governos não enfrentam o tema porque são, abre aspas de novo, parceiros dos criminosos, fecha aspas. Cara, esse camarada aí fez o raio-x do Brasil, fez o raio-x do governo petista e o governo de esquerda no Brasil. Governos de esquerda que basicamente veem os criminosos hoje como novos revolucionários. Você tem agora um ministro do STF comunista que, de certa maneira, é a favor de tratar bem o vagabundo, o criminoso que faz aí as mais diferentes atrocidades. E foi indicado por quem? Pelo anão diplomático, pelo ex-presidiário que até pouco tempo atrás estava cumprindo pena por corrupção. Pois é, esse é o Brasil. E o presidente lá de El Salvador mandou logo a real, ó. O Brasil talvez não resolva os problemas porque existe uma parceria íntima aí entre esses governos de esquerda, esses partidos de esquerda com a criminalidade no país. É bem possível que seja isso. Mas vamos lá, último parágrafo aqui, ó. O presidente de El Salvador enfrentou e derrubou os indicadores de criminalidades a percentuais insignificantes, prendendo os bandidos que aterrorizavam o dia a dia dos salvadorenhos. Entre outras providências, construiu presídios e recolheu milhares de bandidos procurados pela justiça. A devolução da sensação de segurança deu tranquilidade à população e transformou Bukele em um dos chefes de governo mais populares do mundo. Olha só o que o cara conseguiu fazer. Agora se liga aqui, vamos analisar aí esse texto, essa parte aí da reportagem. Bom, de fato, o Bukele, esse que está aqui na foto, presidente bastante jovem, transformou completamente El Salvador e tornou El Salvador basicamente um exemplo para o mundo, principalmente em países latino-americanos, em grande medida pobre ou com grandes desigualdades sociais, que nesse caso, né, é o Brasil, e que tem uma criminalidade que cresce a cada dia. E a criminalidade no governo Lula, adivinha, ela galopa, ela cresce muito mais devido à complacência dessa justiça que nós temos nesse país e de um governo inepto como é o governo de esquerda, principalmente do anão diplomático. Então ele vem falando aqui da vontade política de resolver esses problemas. E como eu disse, a situação em El Salvador, semelhante com o que acontece aqui no Brasil de maneira generalizada, mas em especial no estado do Rio de Janeiro, é um período de exceção. Nós precisamos de medidas drásticas, de fato, declarar guerra contra a vagabundagem.
Temos e precisamos fazer isso. Precisamos alterar as leis. Só que aí tem um problema. Como é que nós vamos alterar as leis com esse STF completamente vendido? Como é que a gente vai fazer isso? É praticamente impossível. Sem falar do parlamento extremamente frouxo. Isso vale para a Câmara dos Deputados e vale para o Senado Federal. No caso, o Bukele, ele não só se tornou presidente, como ele fez a maioria lá no Congresso de El Salvador. Lembrando que o Congresso lá, ele é unicameral, diferente do nosso que é bicameral, só para sugar mais recursos aqui do Estado. Então é necessário que o povo brasileiro entenda. Precisamos de um líder forte e precisamos também votar no legislativo e votar muito bem, para que se troque o comando desse STF aí, para que se coloque novos ministros e que se mude a lei, inclusive dos ministros do STF, para que se possa agir de fato contra esses criminosos. Por exemplo, no Brasil tem uma frase tão bonita que nunca tem amparo na realidade, que é bem assim, ó: se construirmos mais escolas, não precisamos construir presídios. Isso é uma falácia absurda. Na verdade, o que o Brasil precisa é de mais escolas, mas também de mais presídio, e presídio de segurança máxima. O Brasil precisa rever urgentemente as suas leis de execução penal, acabar com saidinha, fazer as leis serem cumpridas de ponta a ponta. O Brasil não precisa de novos tipos penais. O que o Brasil precisa é obrigar a pessoa que foi condenada a cumprir de ponta a ponta, sem progressão de regime. E outra, essa aqui, olha, vai cutucar uma das classes mais poderosas do Brasil. Precisamos acabar com esses benefícios que a classe dos advogados tem. Porque você acha que como é que boa parte, né, das informações saem de dentro dos presídios? Como é que entra celular? Olha, eu não estou acusando ninguém especificamente, mas não é muito estranho assim, o advogado cheio de dedos, não pode ser tocado, não pode ser revistado, o que ele leva na mala não pode ser olhado. Por que não? Cara, simplesmente o advogado deveria ter contato com seu cliente ali, ó, pelo vidro, e pronto, acabou. E quando for entrar no presídio, revista como qualquer outro. Isso não impede ele de exercer ali a defesa daquela pessoa, que sim, tem direito à ampla defesa no Brasil. Defendo que isso seja mantido no nosso país, mas precisamos de uma alteração profunda nesses direitos dos advogados e em toda a legislação de execução penal que permitem que esses vagabundos, até mesmo quando presos e condenados, voltem para a rua, tenham uma longa ficha corrida na polícia. Precisamos fazer todas essas alterações e, principalmente, quebrar o vínculo entre o poder, entre a política e o crime. Como disse aí o ditador mais legal do mundo, quando há vontade política, a coisa funciona. Agora, calma aí. Pô, Tobias, então você é a favor aí do Bukele? Calma que eu tenho muitas críticas a fazer ele também, tá? Porque é o seguinte, eu acho que a situação lá é um estado de exceção, só que já tá durando 2 anos. Talvez seja necessário ainda um tempo a mais. Agora, ele trocou todos os membros do STF deles lá, né, da Suprema Corte. Galera, e isso não é uma coisa simples de se fazer. Isso começa a se assemelhar, sim, a uma ditadura. Ele basicamente sufoca a oposição no seu país. Então há de se ter muito cuidado. E sabe uma coisa que eu temo bastante e que eu não gostaria de ver aqui no Brasil? É quando todo mundo começa a idolatrar a personalidade, idolatrar aquele político. Não devemos ter políticos de estimação. Tá fazendo um bom trabalho, parabéns para ele, merece todos os aplausos e todos os louros da sua vitória. Agora, não tem que ser idolatrado. Se fizer coisa errada, tem que tomar na chapuleta mesmo. Tem que tomar. As leis também precisam atingir a ele, né? A esses líderes populistas. Esse cuidado precisa ser tomado por todos que têm um líder desse no seu país. E eu não gostaria de ver um Bukele no Brasil, não dessa forma, não sendo idolatrado, porque nós no Brasil hoje já temos 2 pessoas sendo idolatradas. Temos o mito Bolsonaro e temos aí o ex-presidiário, o Lula. E aí, na boa, galera, não dá. Olha só, o Brasil tá nessa dicotomia e não sai do lugar, porque, galera, idolatria não leva a lugar nenhum. Então, assim, temos que ficar de olho em tudo que está acontecendo em El Salvador. Em grande medida, o que foi feito lá, na minha opinião, serve aqui para o Brasil. Mas precisamos fazer uma boa adaptação e, principalmente, galera, o povo brasileiro precisa aprender a votar. Parar de jeitinho, parar de querer levar vantagem em tudo para, de fato, votar e eleger quem pode mudar esse país de verdade. Agora, eu tenho esperança que isso vai acontecer?
Não tenho muita esperança não, porque no Brasil, galera, aqui, esse país aqui não é para amador não, dificilmente o Brasil conseguiria ter uma alteração e eu não acredito em salvadores da pátria, não quero um salvador da pátria que venha derramar as suas bênçãos sobre nós, não é isso que eu quero que o povo se conscientize e que nós possamos de fato mudar esse país para melhor. Mas e você? O que você pensa a respeito? Você gosta do Bukele? Acha que tudo que foi feito em El Salvador deveria ser feito aqui no Brasil? E qual seria o político que você acha que deveria comandar essa mudança? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber aí a sua opinião. E ele é um ditador legal? Bom, repito, não acho que nenhuma ditadura é legal. Se ele mesmo acha que é um ditador, bom, já temos aí algum tipo de problema. Mas quero saber a sua opinião. Coloca aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, o vídeo ficou até um pouquinho grande, né? Por gentileza, clica aqui, ó. Clica aqui na logo do canal, se inscreve pra gente chegar aos 100 mil inscritos. Não esqueça de deixar o seu like, é importante demais. E comenta, é o seu comentário junto com o seu like e a sua inscrição, esse engajamento que leva o vídeo para outras pessoas, que faz o vídeo sair da bolha e atingir muita gente e a gente sair aí basicamente desse boicote da plataforma. Tamo junto? Obrigado de coração por ter chegado até aqui, por se inscrever, por deixar seu like, por fazer tudo isso daí, porque o canal precisa muito mesmo da sua ajuda. Valeu? Obrigado de coração, eu encontro vocês no próximo episódio do Atualiza Aí. Beijo do Top, fica com Deus e até a próxima.